Olá, boa noite. Prefeitura anuncia reforma do viaduto da Avenida João Naves de Ávila. OAB recomenda afastamento de muro. A imigração brasileira em Portugal é tema em destaque desta edição. Nos estúdios, especialistas falam sobre os caminhos possíveis para quem quer morar, estudar ou fazer negócios no país lusitano. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Prefeitura de Uberlândia informa que será iniciada a revitalização e ampliação da altura do guarda-rodas do viaduto da Avenida João Naves de Ávila sobre a Avenida Rondon Pacheco. O equipamento, que atualmente tem 65 centímetros, vai passar para 97, para gerar mais segurança aos usuários. O início das obras está prevista para começar nesta semana. Uma das faixas da via terá que ser interditada parcialmente. Por isso, atenção redobrada para quem passa no local. Agora, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, manifestou hoje, através de nota, que, abre aspas, perplexidade e preocupação com os fatos recentemente noticiados pela mídia, envolvendo procuradores da República e um ex-magistrado, tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, com grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas veiculadas, que ameaçam caros alicerces do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. A instituição recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Agora vamos falar de coisa boa. O Dia dos Namorados está chegando e um movimento também gera toda uma expectativa no comércio. Os lojistas não querem que você deixe para os últimos dias essa compra tão especial. Veja. 6 em cada 10 brasileiros devem comprar presentes para comemorar o Dia dos Namorados. São quase 99 milhões de pessoas que podem injetar na economia 12 bilhões e meio de reais. Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Olha, eu me preocupei em agradar, na verdade. Aí na hora você vai lá, encontra o presente e comprei. Você colocou um teto para gastar ou não? Tem que colocar, né? Dá uns 150, 200. Esse é o máximo. Depende, ela merece, né? Então se for mais, não tem problema. Segundo a pesquisa, o número de compradores não deve mudar em relação ao ano passado. O que cai é o valor médio do presente, de cerca de R$ 166 para R$ 127 reais. Foram ouvidas 865 pessoas. 56% dos entrevistados afirmam que os presentes estão mais caros. 76% pretendem pesquisar os preços antes de comprar. Na prática, o que a pesquisa mediu foram as expectativas das pessoas. Ora, se eu perguntar para você se você quer comprar uma geladeira nova, claro que você me responde que quer comprar uma geladeira nova. Outra coisa é a realidade da compra, são coisas diferentes. O cenário é desfavorável aos gastos. O professor lembra que a força de trabalho subutilizada no Brasil inclui 28 milhões de pessoas. Entre elas estão os 13 milhões de desempregados. O IPCA, que mede a inflação, ficou em 0,13% em maio e há uma expectativa de deflação para o próximo mês por conta da queda nos investimentos no país e de faturamento da indústria. O que chamou a atenção da gente foi que a gente cresceu no mesmo período do mês passado. Então a gente está vendendo mais do que o Dia das Mães, mas ainda menos do que o esperado. Por ter a experiência no varejo já de outros anos, a gente sabe que é tudo na última hora, né? Então a gente está esperando que mais de amanhã em diante dá um boom na loja. Por conta disso, o conselho: ponderação na hora de comprar. Ah, com certeza, ainda mais com os preços que está hoje em dia, tem que pesquisar.
Falando agora sobre o tema em destaque do nosso jornal. São cada vez mais os brasileiros de todas as classes e perfis que procuram melhor qualidade de vida em Portugal. Atualmente, os brasileiros representam a maior comunidade estrangeira em Portugal, com mais de 85 mil pessoas. Muitos vão para estudar. Entenda por que as universidades portuguesas são tão requisitadas para intercâmbio. Fazer um intercâmbio é o sonho de muita gente, ainda mais quando a oportunidade de conhecer outra cultura vem acompanhada com os estudos. Ana Luísa e Amanda são exemplos de alunas da UFO que estudaram em Portugal. As duas contam a importância dessa experiência para a formação acadêmica e pessoal. Eu posso dizer que eu mudei muito, absurdamente. Eu fui uma Amanda, voltei outra Amanda, porque, nossa, é uma cultura totalmente diferente, coisas que no dia a dia vão te afetando, tipo a alimentação, ou como a pessoa te cumprimenta, essas pequenas coisas, sabe? Eu acho que eu evolui muito, deixou minha mente muito mais aberta, aceitação de pessoas diferentes, respeito, esse tipo de coisa. Eu acho que eu cresci muito. Eu sempre friso que eu acho muito importante é que os primeiros 6 meses realmente é adaptação. Agora, quando você fica 1 ano, que você tem 2 semestres, no final você já entende como que a universidade funciona, então é mais tranquilo. Então, em termos acadêmicos, eu acho que eles me agregaram muito, mas eu também acho que, como estudante, agreguei muito para a academia lá, porque em termos práticos, aqui é um pouco mais, não mais forte, mas assim, a gente foca mais nas questões práticas aqui. Os brasileiros são maioria entre os estudantes estrangeiros nas universidades de Portugal. Só no ano passado, eles representaram 30% dos 42 mil alunos estrangeiros. Nós temos alunos que procuram primeiramente Portugal, depois França, e aí os outros países de maneira bem individualizada. Então, Portugal é e tem sido o nosso maior destino. O diretor explica que na hora da escolha do destino do intercâmbio, um dos principais fatores levado em conta é a língua. Nós oferecemos bolsas para Portugal via o programa Santander, que exige algum nível de língua de espanhol quando a bolsa vai para a Espanha, mas nenhum nível quando vai para Portugal. Então, alguns alunos concorrem pela Bolsa Santander para Portugal ou vão por conta própria. O que não deixa de ser uma certa ilusão, porque em Portugal toda a bibliografia é em língua inglesa. Então, mesmo que o aluno não fale inglês, a ida para Portugal implica algum conhecimento básico de inglês. Engraçado que a gente vai para Portugal pensando que a gente vai só falar em português e isso é um facilitador. E realmente é, mas quando você vai para estudar, eles têm um grupo de voluntariado em todas as universidades, praticamente, que é o Erasmus Student Network. O que eles fazem? São estudantes voluntários que promovem ações para integrar os intercambistas. Então, eles fazem desde projetos sociais até festas, campeonatos esportivos. Então, lá dentro, você vive um ambiente muito internacional. Você não vai se relacionar só com portugueses. Então, é muito importante mesmo você não estar cru, mas, assim, você não vai ter dificuldade porque os próprios estudantes são portugueses. No ano passado, 37 alunos da UFO foram para Portugal. Este ano, o número de intercâmbios deve aumentar. Até então, neste primeiro semestre, 29 estudantes já foram para as instituições portuguesas. Nós oferecemos o edital agora anual, então o aluno tem que se preparar. Não pode ser daquele tipo, olha, eu quero ir para Portugal ano que vem porque meu amigo foi, e de repente não vai encontrar opções dessa maneira. Todas as opções apresentadas são previamente disponibilizadas pelo Facebook, pelo site da DRI, www.dri.org.br, e são amplamente anunciadas 1 ano ou 1 ano e meio antes da saída. Então é importante que o aluno acompanhe os editais, visite o site das universidades que lhe interessam, conheça o site da Comunidade Europeia, que oferece muitas bolsas para estudantes brasileiros, né? E se prepare. O que significa isso? Ver custo, economizar, selecionar pacote de bolsas ou ir por conta própria, aprender um pouco de línguas. Então, tudo isso é fundamental para a ida para Portugal. Para os outros países, o nível de língua exigido é intermediário avançado, porque as universidades não aceitam alunos sem conhecimento de língua. O mais importante é, não pense 2 vezes. Aquilo vai realmente crescer, você vai ter visões, a sua cabeça pode explodir de tanta coisa que você vai receber. É muito bom.
O Jornal da UFO de hoje recebe aqui no estúdio a Augusta Mota, que é consuleza honorária de Portugal em Uberlândia. Boa noite, Augusta. Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectador. E também o Geraldo Miranda, que é bacharel em Relações Internacionais, formado aqui pela UFO. Boa noite, Rafael. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre as nossas experiências em Portugal. Perdão, Geraldo. Bom, a gente viu na reportagem o quanto o fluxo de brasileiros para fazer intercâmbio é alto, né? Especialmente aqui na universidade. Mas, Augusta, por que será que esse destino Portugal brilha tanto os olhos dos brasileiros? Eu acho que aconteceram duas coisas muito importantes. Primeiro, Portugal ele está vivendo assim um boom de ascensão em todos os sentidos. O país passou por várias crises, várias reformas e hoje ele é realmente um país muito bom para se viver e que respira cultura, respira vida acadêmica por todos os lados. Enquanto isso, o Brasil ele decaiu nesse sentido. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente, principalmente na área da educação, né? Então, as pessoas querem realmente ir para Portugal, não só para estudar, mas por N motivos. Busca de qualidade de vida. Busca de qualidade de vida. E isso é muito importante e é muito interessante que as pessoas realmente entendam antes de ir para lá, o que elas precisam buscar. Exatamente. Bom, para ir para Portugal é necessário um visto, Geraldo. Explica para a gente essa questão. E o número de vistos negado, né, tem aumentado. Apesar de muitos brasileiros querendo ir, ainda tem também um aumento de números negados de visto. Como fugir dessa situação? Então, primeiramente, quando se trata de visto, é necessário saber qual que é a sua atividade, qual a atividade que você vai exercer durante a sua estadia neste outro país. Na minha condição, quando eu fui como estudante. Então, o visto de estudante, ele te permite apenas estudar. Então, quando você vai para trabalhar, é necessário um visto específico e muitas pessoas acabam não tendo conhecimento dessa diferenciação nas modalidades de visto. Uhum. Isso acaba sendo um problema. E no caso de Portugal, na retirada do visto para estudante é um processo bem simples, né? Você é acompanhado pela embaixada para a retirada desses vistos, então não tem muito problema. Mas para os demais é sempre necessário ter alguma cautela. Em alguns casos também até exige a necessidade de aportar algum recurso, enfim, algo nesse sentido. Então cada caso é um caso que deve ser analisado em particular. Perfeito. Bem? Augusta, existe aqui em Uberlândia uma assistência para quem quer ir para Portugal? Como que funciona esse trabalho seu aqui, desse consulado? Bom, aqui? O consulado aqui em Uberlândia, ele é um consulado honorário. Então, ele não tem muitas competências. A nossa função é principalmente orientar e intermediar. Eu queria só complementar o que o Geraldo falou com relação aos vistos, porque o visto de estudante, ele frisou muito bem, é um visto fácil, mas as pessoas que querem ir para trabalhar, então é outro tipo de visto. Uhum. Então ela precisa de um visto mais para residência e ela precisa ter ou um contrato de trabalho de uma empresa lá, que manda esse contrato, ou ela tem que provar que ela tem meios para subsistência lá em Portugal. Tem também o visto para investidor, que é o visto Schengen, que as pessoas precisam de ter mais ou menos em torno de 500 mil euros para comprar um imóvel ou para investir em algum negócio. Por isso que eu acredito que tenha tanta deportação, porque a pessoa não tem esse conhecimento e às vezes ela pensa, Portugal é um país irmão, você pode entrar sem visto, desde que você vá ficar por 90 dias como turista, você não tem necessidade de visto. Uhum. Mas, e aí você se aventura e fala, eu vou, e chega lá e você é deportado. Então, falta informação. Você acha que falta informação? Né? Excelente. Bom, então, como estávamos dizendo, fugir da crise, da violência, buscar qualidade de vida e segurança são alguns dos motivos que estão levando muitos brasileiros a morar em Portugal. Veja um depoimento de quem decidiu tentar a vida lá. Olá, meu nome é Lara, atualmente estou morando em Lisboa, Portugal.
Eu moro aqui há 2 anos e eu decidi me mudar para cá porque chegou um tempo em que eu não conseguia arrumar emprego. E então, como eu já conhecia Portugal, como eu já tinha vindo aqui visitar antes, eu decidi me mudar para cá. Chegando aqui, passado de mais ou menos uma semana, eu já comecei a trabalhar. E então, comecei a trabalhar numa loja de chinês, que depois passei para um restaurante, que é onde eu estou até hoje. Só que cada vez mais, a gente vê que o brasileiro ele tem escolhido Portugal como destino para a imigração, né? E eu vou falar um pouquinho do que eu vejo, que é, no caso, Portugal é um dos países que mais facilita a legalização do brasileiro aqui na Europa. Questão de segurança, infelizmente, as notícias que a gente tem assistido do nosso país tem sido realmente trágica. Não temos visto cada vez mais violência no nosso país. Então, esses são alguns dos grandes fatores que traz o brasileiro a Portugal. Qualidade de vida, segurança e por ser um país que facilita na legalização aqui na Europa. Obrigada pelo depoimento, Lari, por essa conexão internacional. Augusto, então estávamos falando sobre os vistos. Para quem quer ir trabalhar, como está o mercado de trabalho lá para os brasileiros? Como é que você vê esse cenário? Olha, o mercado de trabalho, desde que, por exemplo, você quer trabalhar em um café, você vai trabalhar, como ela disse ali, em um restaurante, existe um mercado promissor para isso. Mas se você não tem um contrato de trabalho, a empresa onde você vai, você negocia isso antes, ela te manda um contrato de trabalho, com esse contrato de trabalho você vai no consulado e consegue o seu visto. Se você não tem isso, você chega lá, você vai ficar clandestino. E clandestino é em qualquer lugar do mundo, ele é explorado, né? Você precisa ir de uma forma legal. E sabendo que o trabalho, ele não é como aqui que você tem 13º, você tem férias, você tem um contrato de trabalho. Terminou, você não tem nenhuma garantia de que você vai continuar a trabalhar. Você não tem a estabilidade que muitas vezes as pessoas aqui têm. É um país diferente. Cultura diferente, mercado de trabalho diferente. Mercado de trabalho diferente. Agora, na área de informática, existem muitas oportunidades, os portugueses têm carícia disso, sabe? Nessas áreas de, assim... Inovação, tecnologia. De tecnologia, das startups, por exemplo. Portugal busca isso com muito afinco, sabe? Então, isso aí é uma porta aberta. Perfeito. Bom, e sobre xenofobia? Você esteve lá, Geraldo, como estudante. Como é que você percebe essa entrada maciça de brasileiros em Portugal? Há um certo preconceito, principalmente, com os brasileiros ou não? Felizmente eu não fui alvo de xenofobia, mas durante o período que eu vivi lá, teve alguns relatos de pessoas que sofreram. Em especial mulheres, né, morenas, mulatas, que é um pouco do estereótipo que se tem sobre a mulher brasileira. Então, assim, ainda é preciso trabalhar essas relações, né, para que se tenha uma cidadania global. Mas é algo que é alcançável, né, e com essa proximidade, com essa maior inserção de brasileiros em Portugal, eu acredito que a gente consiga superar essa barreira que ainda existe. Com certeza, tomara. E amanhã acontece o seminário Experimenta Portugal, organizado pelo Consulado de Portugal em Uberlândia. E ele nesse seminário vai apresentar como os brasileiros podem investir no país lusitano. Veja na reportagem de Isabela Rodrigues. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. Bom, o seminário está na 2ª edição e vai servir para uma troca de experiências entre todos aqueles que buscam uma oportunidade em Portugal. Eu estou aqui com o Pedro Espina, que é presidente da FIENG Regional do Vale do Paranaíba, e vai explicar um pouquinho para a gente como vai funcionar. Pedro, então qual que é o objetivo e a programação do evento? Isso, será a 2ª edição, né, do programa aqui em Uberlândia. Ele acontecerá amanhã às 8h30 na sede da CIUB. E o objetivo é aproximar as empresas e pessoas físicas que queiram empreender em Portugal.
Terá duas palestras muito importantes. A primeira falando sobre Portugal, um destino prêmio, tratando de aspectos jurídicos, fiscais e de cidadania para as empresas e empreendedores que queiram empreender em Portugal. A segunda sobre empreendedorismo, falar sobre a importância da internalização das empresas, inclusive com a apresentação de uma missão das mulheres empreendedoras de Minas que vão a Portugal conhecer esse destino promissor de investimentos. E também vão ter atendimentos especializados, né? Sim, na parte da tarde, a partir das 15 horas, e no dia 12, de manhã e à tarde, para as pessoas e para os empreendedores e as empresas que queiram aprofundar no assunto, realmente querem conhecer, e o consulado está lá então um tratamento personalizado para essas pessoas, tratando caso a caso. Então reforça para a gente como se inscrever e o local onde vai acontecer o evento. Isso, o local será na sede da CIUB e a inscrição será online e já está aberto para todos os interessados. Obrigada, Pedro. Então é isso aí, fica aí o convite para todo mundo. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. Fica o convite aqui. Então, Augusto, só para você reforçar, quem for amanhã no evento, o que eles podem esperar? Olha, nós vamos ter uma palestra sobre oportunidades de investimento, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, ele tem muita verba não posso dizer, mas assim... Mas existe uma verba. Existem verbas e condições para que as pessoas invistam em Portugal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter uma palestra de uma jurista mostrando com mais detalhes isso que o Geraldo e eu falamos aqui sobre os vistos. E teremos também a presença da Alessandra Alckmin, que é presidente da AC Minas, e ela vai comandar uma delegação de mulheres que queiram empreender em Portugal. Então nós vamos estar também lançando um pontapé inicial nesse evento, que deve acontecer em setembro, outubro, lá em Portugal. Eu acho que vai ser muito interessante, sabe? Que o conhecimento que a gente vai tentar passar para o pessoal vai ser muito bom. Excelente iniciativa, viu? Parabéns em nome do Jornal da UFO. Agora veja como fica o tempo em Uberlândia nesta terça-feira. O sol predomina nesta terça-feira em Uberlândia. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima chega a 26. Dia ensolarado em Monte Carmelo e o tempo deve permanecer mais seco. Mínima de 14 graus e máxima de 26. Em Patos de Minas, o céu também deve ficar aberto. Termômetros marcam entre 14 e 26 graus. Dia frio em Ituiutaba, com mínima de 12 graus e máxima de 29. Mesmo assim, a previsão é de sol durante todo o dia. Em Abadia dos Dourados, terça-feira ensolarada. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima 27. Agora é hora de saber sobre os eventos que acontecem aqui na UFO. Aproveite as dicas que o Aurélio Barcelos separou para você. Olá pessoal, confira agora os eventos que acontecem na universidade nos próximos dias. A Semana do Empoderamento Feminino, realizado pelo PET Biologia, começou e vai estar no anfiteatro do Bloco 2A no campus Umuarama até sexta-feira. O evento traz palestras, oficinas e discussões em relação ao feminismo e à mulher na sociedade, como machismo na ciência e mulheres no esporte. Você confere a programação completa do evento no site do PET Biologia UFO. O tema do CineSUS de terça-feira vai ser vacinação e saúde. A ideia é conscientizar a população sobre a importância de vacinar e discutir práticas para reverter o aumento do número de crianças não vacinadas, além do retorno de doenças antes erradicadas, como a varíola e a poliomielite. O evento acontece no Bloco 4K às 6h30 da noite. Já pensou em debater política através de filmes? A terceira sessão do projeto de extensão Formação Política pela Sétima Arte está marcado para quinta-feira. Vai ser exibido o filme 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, que conta com 5 curtas-metragens. Neles são discutidos assuntos como a relação entre a polícia e bandidos da favela, falta de segurança e preconceito. O evento acontece na quinta, às 6h30 da noite, no auditório do Bloco 5O, no campus Santa Mônica. A entrada é de graça. Na próxima semana tem mais dicas de eventos. Até lá!
Voltando então a falar sobre migração brasileira em Portugal. Considerações finais, nosso tempo de jornal já está chegando ao fim, mas Geraldo, para você então, as suas dicas para quem quer ir para a comunidade europeia, especialmente Portugal, como ele deve se preparar para quem quer fazer intercâmbio? Primeiramente, né, se for um intercâmbio na modalidade de intercâmbio mesmo, é interessante procurar os editais, né? Tem muitos editais, principalmente da comunidade europeia, que dão possibilidade de bolsas, né? Mas para ter acesso a essas bolsas é necessário cumprir vários requisitos. Então, com antecedência, olhar os editais, entender quais são as exigências, principalmente de línguas, se é necessário ter uma quantia fixa para aportar, né, um investimento. Então, isso é importante ter clareza disso para quando estar no país, se possível, né, não sofrer algum tipo de limitação em razão de falta de conhecimento, de acesso a algum tipo de informação. Para que o diploma também seja válido aqui no Brasil, isso né? É importante. Isso é importante, porque tem algumas modalidades que, no caso, por exemplo, lá existem programas de mestrado integrado. O mestrado integrado não consegue ser convalidado no Brasil. Então, você acaba tendo uma dificuldade quando se regressa ao país de fazer com que essa sua formação seja validada. Então, é importante também ter essa clareza. Perfeito. Augusto, e para quem quer buscar também um atendimento individual, amanhã haverá o evento na FIENG, mas para quem quer buscar um atendimento individual, posteriormente o evento, onde pode buscar o Consulado de Portugal aqui em Uberlândia? Amanhã nós vamos estar também com a presença do Dr. Rui Almeida, que é o cônsul honorário, cuja sede fica em Belo Horizonte. E o evento, ele é principalmente para responder às várias dúvidas. Nós tivemos um boom de pessoas pedindo visto e o consulado terceirizou isso desde o dia 30 de abril. Hoje é VFS que faz esse trabalho e nós estamos naquela fase de mudança, o atendimento não está legal. Então a gente quer passar isso para as pessoas e, como cada caso é diferente do outro, você não tem oportunidade de falar isso no evento. Então, ela vai agendar, nós vamos ter lá a Beth, que é secretária do consulado, ela vai estar agendando individualmente para cada um uma consulta. Então, as pessoas, eu acho que vai ser muito importante, porque, como o Geraldo colocou aqui, nós temos tanta bolsa de estudo. Eu, quando fui para Portugal para estudo, eu fui pelo Instituto Camões, tem o Erasmo, ele já foi pelo Santander, tem várias outras coisas que as pessoas precisam saber, sabe? Para investir nessa área de conhecimento e também investimento. Muito obrigada pelas informações, viu, Augusta Mota, por estar com a gente aqui hoje. Geraldo Miranda também, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO, porque essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, é claro que eu te espero amanhã. Tchau, tenha uma boa noite.